que vem para roubar a nossa esperança, nos tirar essa expectativa do futuro com Cristo, é a busca por riquezas e prazeres dessa terra. Pode preencher na sua guia. Busca por riquezas e prazeres dessa terra. Olha o que está escrito lá em Timóteo. Aos que têm riquezas nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem e que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Você pode ler esse texto e pensar, mas esse texto não é para mim. Aqui diz aqueles que têm riquezas, então acho que não é o meu caso. Mas ele fala assim, que aqueles que têm riqueza ordene que não sejam orgulhosos e não ponham esperança na riqueza. Na verdade, não é preciso ser rico para pôr as esperanças na riqueza. Muitas pessoas não estão numa condição abastada de vida, não é uma pessoa que você pode considerar rica, mas ela condiciona a sua esperança e seu futuro ao seu saldo bancário ou o que deseja ter na conta. Eu vou estar seguro quanto ao futuro, eu vou estar bem, eu não preciso me preocupar se eu tenho dinheiro. Então, automaticamente, você já condicionou a sua esperança ao que você tem de finança e não a Cristo. Quem depende de uma condição financeira para sentir-se seguro quanto ao amanhã, depositou sua esperança nas riquezas e não em Deus. Essa é a verdade que esse texto traz para nós. E é muito importante nós entendermos isso, porque nós estamos vivendo dias em que nós vemos nitidamente um outro ser competindo o lugar, o trono do coração das pessoas. A Bíblia fala sobre um ser chamado Mamon, o Deus do dinheiro. E em determinado momento, lá em Mateus 6:24, Jesus fala que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. Ou a Mamon, como dizem algumas traduções bíblicas. Então, olha que interessante. Jesus colocou Mamon como alguém que disputa o nosso coração. Não porque Jesus seja mais fraco que ele, mas porque muitas vezes nós somos fracos e nós cedemos facilmente às propostas de Mamon. O dinheiro em si, nós precisamos entender que o dinheiro em si ele não é um problema, mas o foco nele sim. E o que ganha a nossa atenção, a nossa dedicação, o nosso esforço, nosso sentimento, nossa expectativa, automaticamente vai ganhar o nosso coração. Então, se eu coloco todos os meus pensamentos voltados no dinheiro, nas posses, nos bens materiais, automaticamente isso vai ganhar meu coração e vai ocupar o lugar de Jesus, que deveria ocupar em nosso coração. Então, Mamon é um poder que busca dominar-nos. Mamon coloca na sociedade um determinado senso de valor, cuja principal mensagem dele é: você é o que você tem. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que elas são felizes ou satisfeitas porque elas não têm uma condição financeira que elas acham que vai ser suficiente para alguma outra pessoa dizer isso aí e concordar com ela. Elas estão condicionadas num sistema onde as pessoas são valorizadas e são respeitadas conforme o que elas têm na conta bancária, as posses que ela tem, as propriedades que ela tem. Isso quem faz é o Deus Mamon. Mamon ataca as pessoas em dois extremos, né? A gente pensa assim, nossa, eu não estou vendo esse ser, né? O diabo, né? Uma das manifestações do diabo na minha vida dessa forma. Mas é que ele trabalha de uma forma muito estratégica. Ele aprisiona as pessoas de duas maneiras, ou com escassez, avareza, perdas, esterilidade financeira. Uma pessoa que não consegue avançar, tem um histórico de fracassos, de frustrações financeiras, de quebras. É uma pessoa que não consegue ter sucesso na vida financeira. E muitas vezes a pessoa está enredada por uma história de fracasso. O diabo aprisiona, às vezes, uma família, aprisiona, às vezes, gerações dentro de uma condição miserável. Essa é uma das formas do diabo, do Deus Mamon, operar também na vida das pessoas. Então, a pessoa fica dependente daquela situação, ela não consegue ter expectativas contra o futuro, de melhorar, de crescer, e também não consegue pensar além daquela caixinha, ela está aprisionada a um espírito de miséria. E também existe outra forma da manifestação de Mamon, que é quando ele estimula o consumismo, a vaidade, a ostentação e desperdício. É outra manifestação também. É prender a pessoa num ciclo de vício de consumo, de ter, de posse. Então, nós precisamos analisar o que tem ocupado o nosso coração. Será que nós temos permitido que a nossa esperança quanto ao futuro, quanto ao amanhã, se perca em meio à nossa busca por coisas dessa terra?
É muito interessante nós estudarmos sobre isso. Até hoje de manhã eu recomendei um livro muito bom que fala sobre isso, é Derrota e Mamon, do pastor Fabiano Ribeiro. Todo cristão deveria ler, para perceber quais são as estratégias que muitas vezes aprisionam pessoas. Um exemplo, hoje a sociedade define quantos filhos a família pode ter conforme a sua condição financeira. Tudo aquilo que tem poder de decisão na nossa vida se tornou um Deus. Se eu consulto a minha condição financeira para tomar qualquer decisão ou para responder à vontade de Deus, aquilo se tornou um Deus. É óbvio que tem que ter planejamento, tem que ter estratégia financeira, mas sempre quem dá a resposta final é Deus. Imagina, é isso que os discípulos fizeram no momento que Jesus chamou eles para distribuir alimento para mais de 5.000 pessoas. E eles tinham só 5 pães e 2 peixinhos. Se eles chegassem nessa análise deles, eles pegaram e colocaram o quê? O que eu tenho na mão, então eu não posso fazer. Condicionou sua decisão, a sua atitude, a sua obediência a Jesus por aquilo que eles tinham. Mas o certo é o quê? Se o Senhor está mandando fazer, então de alguma forma Ele vai prover no caminho e eu vou conseguir fazer. Se Deus está me mandando tomar tal atitude e às vezes eu vejo que o que eu estou vivendo hoje não possibilita, eu não vou me prender a isso. Muitos jovens não conseguem pensar em fazer faculdade ou curso porque hoje a condição financeira dos seus pais ou dele mesmo não permite. E você limita os seus sonhos, os seus projetos, o seu avanço, a tua condição financeira. Quem se tornou um Deus na tua vida? Quem dita o teu futuro? É o dinheiro? Você entende como o mamon está mais presente na nossa vida do que a gente imagina? Quantas vezes nós sentimos direção de Deus para fazer coisas, para avançar e nós nos sentimos presos? Quem deve determinar o nosso futuro, as nossas decisões, o nosso progresso é Jesus. Então Ele sim está ocupando nosso coração. E mamon é assim, ele disputa a adoração. O que é adoração? É dedicação, entrega. Aquela pessoa que tem uma busca frenética por dinheiro, por riqueza, por posse, ela não dorme, ela não descansa, ela não sabe descansar, não sabe desfrutar da família, ela não sabe desfrutar daquilo que ela tem porque ela está naquela busca frenética. Aquilo que ela busca se tornou um Deus, o dinheiro se tornou um Deus. Ocupou o lugar de Deus. Muitas vezes a pessoa se limita a servir a Deus, a frequentar uma igreja, a se envolver no ministério, a estar num pequeno grupo, ter comunhão, se envolver nos projetos que a igreja propõe. Por quê? Porque ela tem que ganhar dinheiro. O que será que é Deus na vida da pessoa? Quem será que é Deus? Mamon ou Deus mesmo, Deus verdadeiro? Então, o diabo, ele tem essas propostas, e são propostas tentadoras. Ele não vai chegar igual aqueles desenhos que a gente vê do diabo com o chifre lá, todo vermelho, com aquela cara horrível, e dizer, olha só, venha me servir e me adorar. Não, ele vai usar outras palavras bonitas. Busca da felicidade, conforto, bem pela minha família. E daí você trabalha sua, já não tem tempo de descansar, prejudica os teus relacionamentos. Quantos casamentos terminam por causa da condição financeira? Quantos? Quantas brigas existem dentro de casa, dos casamentos, por causa de dinheiro? Quem que é o Deus daquela casa? O dinheiro. Ele está aí, rondando. E daí nós temos que escolher se nós vamos adorar, nos dedicar, servir a Deus. Não importa o que aconteça, ou se eu vou ouvir o que o diabo está falando. E vou servir a Ele freneticamente, não vou dar pausa, não vou ouvir o que Deus tem me falado. Em Mateus 4:9, quando Jesus foi tentado no deserto, essa foi uma das propostas que o diabo ofereceu para Jesus. Ele falou depois, ali no texto de Mateus, depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Então Jesus respondeu, vai embora Satanás, e respondeu com a escritura, adore somente ao Senhor. Então mamon requer a adoração, prostração, dedicação, sacrifício por Ele. Não é isso que nós ouvimos hoje por aí? É importante o valor do trabalho? É, mas tudo com equilíbrio. Eu tenho que aprender a me satisfazer. A Bíblia fala que tendo que comer o que vestir, nós devemos estar satisfeitos. Não significa que você não precisa buscar melhorar, crescer. Mas isso não deve prender a tua vida ao ponto de você sacrificar relacionamento, sacrificar outros valores em torno dessa busca de satisfação financeira. É muito fina a linha. Você consegue perceber ao nosso redor como é muito fácil nós sermos enredados pela proposta do diabo? Então ele requer adoração. E é interessante aqui que quem prometeu dar tudo que nossa alma deseja não foi Deus, foi o diabo. Ele disse para Jesus, eu te darei tudo. Conforto, te darei a felicidade, te darei tudo se você prostrado me adorar. O diabo dá. Ele dá sim. Só precisa fazer uma coisa, adorar Ele. Não, você não vai acender vela, nem cantar louvores, eu amo o diabo. Não.
Você vai se dedicar freneticamente ao ponto de não ter mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar com a sua família e tantas outras coisas que aceitamos aqui. Isso é adoração, é dedicação, é sacrifício, é renúncia por algo maior. Adoração. Deus não está comprometido com o nosso conforto, Ele está comprometido com a nossa transformação de vida. Se Ele achar por bem que ele pode nos dar um conforto, uma bênção, nos prosperar financeiramente e que isso vai nos ajudar a sermos mais transformados, mais usados por Deus, amém, Ele fará. Mas se Ele achar que se Ele der alguma coisa para nós, isso vai prejudicar a nossa transformação, vai nos prender num processo de decadência, Ele não vai dar, porque Ele não está preocupado com o nosso conforto, Ele está preocupado com a nossa transformação. Essa terra vai passar, a Bíblia fala que as riquezas dessa terra passarão. O dia que uma pessoa morre, não vai junto no túmulo dela o carro, a casa e tudo mais. Fica tudo para os filhos brigarem depois, não é assim? Muita família se divide na hora da herança. Ai, que bênção. Será que não é maldição? Tem muita herança que se torna maldição na vida de famílias. Então, vai ficar. O que nós vamos valorizar nessa terra? Cuidado com as propostas do inimigo. Jesus, quando estava contando uma parábola sobre um semeador que saiu semear, ele comparou que quando as pessoas, todas nós recebemos a semente do evangelho em nosso coração, e cada uma de nós é um tipo de solo. Nós vamos responder de alguma forma a palavra de Deus. Algumas pessoas são terra cheia de pedras, não vai dar certo. Outras pessoas são terra boa, vai crescer, vai dar frutos. E ele compara também que existem pessoas que têm uma terra com espinhos. Olha o que está escrito em Lucas 8. As sementes que caíram no meio dos espinhos são pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essa pessoa. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Então, são pessoas que receberam a palavra de Deus. São pessoas que frutificaram. A Bíblia fala que eles deram frutos, mas os frutos não amadureceram. Eles não chegaram ao fim do processo, porque foram sufocados pelos espinhos. E os espinhos são o quê? As riquezas e a busca pelos prazeres. Então, as riquezas, elas vão demandar energia, tempo e recurso e esgotamento físico e da alma, ao ponto de sufocar a mensagem de Deus em nós. E os prazeres dessa terra nos desfocam do que é eterno. Nos fazem olhar só o que é aqui temporal, o que é terreno, e nos tiram os olhos do céu. Uma pessoa que constantemente rega a sua alma com os prazeres dessa vida, vai começar a sentir que o céu é um lugar desnecessário de ir. Está tão bom aqui, por que o céu? Isso aqui é o céu. Às vezes as pessoas pensam assim, o pecado nós não devemos fazer porque o pecado não é bom. Não, o pecado é bom, senão as pessoas não fariam. Da mesma forma, as riquezas, os prazeres dessa terra são bons. Ao seu tempo, com o equilíbrio da forma certa, são bons. Mas a busca frenética por satisfação dos nossos desejos, o tempo todo, de sentir prazer, o tempo todo, isso vai destruir a nossa alma. Porque isso começa a ocupar o lugar de Deus. Então, os espinhos, eles são como ladrões da nossa esperança. Essa busca por riqueza, busca por prazeres. Só que o que é bom da terra cheia de espinhos é que uma terra cheia de espinhos pode ser lavrada. Nós podemos tirar os espinhos e fazer que essa terra permaneça sendo só uma terra boa, que dê fruto e amadureça. Precisamos observar, será que o nosso coração tem tido espinhos que tem comprometido a nossa maturidade cristã? Por que muitas vezes nós não avançamos? Estamos há tempo na igreja, na caminhada cristã, e não progredimos. Será que nós não estamos cheios de espinhos que têm ocupado o nosso tempo, a nossa energia, e nossos frutos não têm amadurecido? A Bíblia nos incentiva sim a buscar riquezas, mas as riquezas do céu. Como nós lemos no primeiro texto ali de 1 Timóteo, que fala que as pessoas que têm bens devem ter uma prática constante, que é a generosidade, que é abençoar os outros, porque isso nos faz ser desprendidos daquilo que chegou até nós. E nos colocar com aquilo que nós temos a serviço do outro. Daí sim as riquezas são bênção. E daí sim o dinheiro está a serviço de Deus. E daí sim você está somando riquezas no céu. No lugar onde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode roubar de você. Então, para guardar seu coração em Deus e não nas riquezas, a generosidade deve ser um hábito de vida, pois ela nos desprende dessas coisas. Se as pessoas se preocupassem com a eternidade da mesma forma que se preocupam com a sua aposentadoria, viveriam menos frustradas, seriam mais úteis no reino e desfrutariam de uma esperança viva. Quantas pessoas estão desesperadas na aposentadoria como a garantia de segurança do amanhã? A gente nem sabe se a gente vai chegar até lá. Como falamos, temos que nos planejar, buscar tudo com equilíbrio, com direção de Deus, sim e amém.
Mas isso não deve ocupar o centro das nossas vidas e nós não devemos garantir a nossa segurança contra o amanhã ao quanto nós temos garantido de finanças para o amanhã. Nós temos que confiar no Deus que nos provê. E o terceiro ladrão que tenta roubar a nossa esperança é a incredulidade. Incredulidade é falta de fé. É negar-se, é privar-se de confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus. É colocar em dúvida aquilo que Deus falou. E um dos caminhos que a incredulidade passa é a racionalização. A racionalização faz com que a nossa mente tente sempre resolver as coisas buscando uma lógica. Quando quer entender tudo, as coisas complicadas de cada situação para então agir. Nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação, um ensinamento, uma pregação, uma palavra, para ver se aquilo tem lógica. E se não tiver lógica, não fazer sentido, então a gente despreza. Ah, é loucura. Ah, não tem sentido. Por mais que a palavra de Deus, por mais que a instrução clara, por mais que você entendeu uma direção de Deus, não faz sentido, então você exclui. Isso é racionalizar. E a racionalização nos impede de viver a fé. O que Deus direciona para uma pessoa a fazer nem sempre tem sentido lógico para a nossa mente. Você acha lógico Jesus ter convidado Pedro a andar sobre as águas? Se a gente começa a racionalizar, a gente pensa o quê? Não é lógico. Não é terreno firme, vai afundar. Mas na lógica divina funciona. Então, muitas vezes nós vamos sentir em nosso espírito Deus nos direcionando para fazer alguma coisa, mas às vezes a nossa mente não vai compreender. Porque não vai ter sentido. A mente humana gosta de lógica, de ordem, de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que ela entende, que ela pode controlar. Quantas pessoas acham que tudo, quando está organizadinho, tudo organizado, tudo claro, tudo ponto por ponto, daí é Deus falando? Olha, eu não sei você, mas se você começar a ler essas histórias aqui da Bíblia, tem um monte de coisa sem lógica. Você não acha? Tem muita coisa sem lógica. Muita coisa sem nenhuma explicação pela mente humana. Então, a racionalização nos impede de viver essa fé. A nossa mente, nossos pensamentos têm que trabalhar junto com o nosso espírito. Então, a partir do momento que você recebe Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim. Então, nós temos impressões espirituais, direções de Deus na nossa vida. E se um dia entrar em conflito o seu espírito com a sua mente, o que deve prevalecer é o seu espírito. Porque a mente nem sempre entende os caminhos de Deus. Por isso que a gente aguarda ansiosamente a volta de Jesus, onde todas as coisas serão restauradas. Porque a mente é terrena, ela ainda pensa na lógica, na razão. E tem horas que isso não vai fazer sentido na direção de Deus. Esse livro aqui, O Campo da Batalha da Mente, é um outro livro muito bom, que todo cristão deveria ler também. Pessoas que estão aprisionadas a medo, a dúvida, a confusão, pessoas que não conseguem avançar na fé, se vêem em guerra em seus pensamentos, em sua mente. Aqui tem muita instrução sobre como nós devemos operar para que a nossa mente e nossos pensamentos sejam guardados por Deus. E aqui ela dá um exemplo, a autora fala sobre um momento que ela estava se preparando para uma conferência, para um culto, não me lembro bem. Enquanto ela se arrumava, Deus trouxe à mente dela uma pessoa que estava servindo no ministério dela e que tinha sido muito útil, estava sempre sendo fiel, ajudando em tudo. Então ela orou naquele momento e disse: Deus, essa pessoa tem sido muito bênção para nós, ela tem sido muito fiel. Me mostra como eu poderia ajudar, abençoar ela. E no momento exato que ela fez a oração, os olhos dela se voltaram para um vestido que ela tinha comprado e estava no closet e já fazia 3 meses que estava lá e ela não tinha usado. Mas a primeira coisa que ela fez, ela racionalizou. Não, Deus não está mandando eu abençoar ela com esse vestido. Afinal, eu comprei esse vestido, ele é novo, eu nunca usei. E eu comprei para mim, inclusive comprei brincos para combinar com ele. Então eu quero abençoar ela, mas eu acho que isso é meu. E passou-se. Depois de um tempo, novamente, ela estava lá se preparando, se arrumando, e ela orou novamente sobre essa pessoa. Diz: Deus, eu gostaria de ajudar, de abençoar essa pessoa. E automaticamente Deus lembrou ela novamente daquele vestido vermelho. E a partir daquele momento ela entendeu que ela estava, na verdade, fazendo guerra com o Espírito de Deus, porque Deus tinha respondido para ela: abençoe a fulana com esse vestido vermelho. E daí ela começou a conversar com Deus sobre isso. Por que ela relutou tanto? Ela não tinha entendido que quem fez ela comprar aquele vestido era Deus, só que não era para ela. 3 meses atrás, Deus já tinha preparado o que ela deveria ter em mãos para abençoar aquela irmã.
E ela foi vítima da racionalização. No primeiro momento, ela se impediu de obedecer a um comando do Espírito nela, uma impressão espiritual, por causa que ela tentou racionalizar, entender a ordem de Deus. Compreender não fazia sentido para ela. Mas no segundo momento, ela compreendeu que aquilo era uma direção divina. Quantas vezes nós recebemos em nosso espírito uma impressão de algo que deve ser feito, que deve ser resolvido, ou alguma forma que nós temos que abençoar alguma pessoa, e nós tentamos achar um sentido e a gente não acha. Nesse momento, nós precisamos colocar o espírito acima da mente e compreender que Deus está falando ao nosso coração. Então, exercitar a fé é um ato de decidir, crer e obedecer. É algo consciente, mas não é fruto de racionalização, não é fruto de lógica. Agora, quem o tempo todo fica condicionando sua vida para ter fé, exercer fé, condiciona a ter razão e as coisas terem sentido, na verdade, essa pessoa não está buscando a fé, ela está buscando uma razão. Então, ela só vai encontrar argumentos. E nunca a fé, não vai avançar. A fé não busca certezas, ela é a certeza. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza. Ela não precisa de certezas. Nós não precisamos de certezas para ter fé. Ela é a certeza. É uma obediência constante àquilo que Deus manda, a palavra de Deus. Quantas vezes nós tentamos, então, brigar com Deus, tentar entrar em guerra com a palavra de Deus em nossa vida. E nós perdemos exercer a fé. Por exemplo, quantas vezes em nossa vida nós sofremos momentos que nós temos ansiedade, preocupação. E a gente sabe que Jesus deixou bem claro, não andeis ansiosos. Porque tudo que vocês precisarem, eu vou prover. Você não vai ter falta de nada. E outras vezes ele fala, eu estou no controle de tudo, eu estou com você o tempo todo. Mas o que a gente faz? A gente escolhe se preocupar e não confiar. Quando eu quero exercer a fé, eu pego aquela promessa de Deus que diz assim, não andeis ansiosos, bate o temor na minha porta, bate aquele pavor, será que eu consegui resolver? Será que vai dar certo? E em vez de eu me apavorar, de andar ansioso, o que eu falo? Não. A Bíblia fala que não é para andar ansioso, então eu não vou andar ansioso e ponto. Eu não vou ficar pensando, quando as coisas melhorarem, eu vou me sentir feliz, vai passar dor de barriga. Não. Quando eu tenho a ansiedade batendo a porta, eu simplesmente digo, você não é bem-vinda, porque Jesus já disse que Ele cuida de mim. E eu me nego a desobedecer a palavra de Deus. Não é para andar ansioso, então eu não vou dar. Isso é fé. Você pratica, muitas vezes sem entender. Não tem lógica, às vezes está lá, uma conta que você tem que pagar que é desafiadora para você, um problema que você tem que resolver desafiador. Não tem lógica você não andar ansioso, mas você confia na palavra. Se a palavra diz que é assim, e ponto. Se o diabo vem me acusar de algum pecado e a Bíblia fala que Jesus já me perdoou, ele já me perdoou e ponto. Eu não tenho que conversar, dar vazão, não, é o que a palavra de Deus diz e ponto. Isso é fé. Você não tem que ficar, a gente fica tentando entender, só faz. Só confia e vai. É fé. E entenda que você não está indo e obedecendo em algo que não é firme. Você está obedecendo a palavra mais firme e mais garantida da face dessa terra, da eternidade, que é a palavra de Deus. A fé se baseia em algo sólido, que é a palavra de Deus. Não é em convicção humana, em razão humana, em lógica. É na palavra de Deus. Então não faz sentido, mas é assim e a gente segue. Quantas vezes nós queremos viver uma vida sobrenatural, só a gente não quer pensar de forma sobrenatural, não quer agir de forma sobrenatural, daí não vai acontecer nada sobrenatural. Natural, mais natural, vai dar natural. Se a gente quer viver no sobrenatural de Deus, faça coisas sobrenaturais. Confie onde não existem razões para confiar. Espere onde não existe esperança. Avance aonde você se sente impedido. Mas vá firme na promessa de Deus. Semana passada o pastor César falou sobre o capacete da esperança da salvação. Que está lá em Efésios, nós lemos também sobre a armadura do cristão. Por que a Bíblia compara essa esperança da salvação a um capacete? Porque o capacete guarda a nossa cabeça, ilustrando que guarda a nossa mente. A esperança, a convicção nas promessas de Deus, a espera confiante na palavra de Deus, nas promessas de Deus, guarda a nossa mente de sermos atacados por todos os propósitos do diabo. A culpa, a busca frenética por tentar ser aprovado diante de Deus, diante da sociedade, o medo. Tudo isso é vencido quando eu tenho o capacete da salvação. Isso neutraliza todos os ataques do diabo. Então, nós precisamos nos vestir da esperança e seguir firme. Você precisa alimentar a sua esperança e, para isso, você precisa alimentar-se das promessas de Deus. Não coloque em dúvida aquilo que Deus falou. Não deixe que o diabo distorça ou enfraqueça a sua convicção espiritual. Guarde firmemente.
Não perca por nada, porque a sua vida, o seu futuro, a sua eternidade depende de você guardar firmemente a sua confiança na promessa de Deus. O diabo sabe que se você vacilar nisso, você perde tudo. Não tem mais garantias, porque é em Jesus que nós temos garantias. O fruto da incredulidade de uma pessoa que se comporta com incredulidade é a confusão. É uma pessoa que anda perdida na vida. Afinal, ela se recusa a viver a palavra de Deus. Quem sabe ela não fala, eu me recuso a viver, mas ela acha muito difícil. Às vezes a gente não fala, eu não quero viver a palavra de Deus. Você não vai falar isso, eu não vou falar isso. Mas a gente disfarça esse eu não quero com outras coisas. Eu não consigo, eu não posso. Isso é uma forma de dizer, eu desobedeço, Deus deve estar mentindo, eu duvido. Transforma um pouco esse vitimismo que nós temos muitas vezes em nos defender do porquê a gente não tem fé e porquê a gente anda ansioso. Transforma isso e bota nessa palavra. Eu duvido de você, Deus, do Senhor. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai me prover. É claro que o Senhor não vai me prover. É claro que não vai dar certo. É claro que eu estou sozinho. É isso que a gente faz quando a gente duvida. Então, uma pessoa que se nega a confiar, ela vive na confusão, porque não tem mais nada para segurar aquela pessoa firmemente a não ser a fé. Conclusão. Sua esperança tem muito valor, por isso o diabo quer roubá-la de você. Então, para manter a esperança é preciso vigiar. Esses ladrões da esperança andam ao nosso derredor o tempo todo, querendo minar sua mente, seus pensamentos, te fazer ser uma pessoa frustrada, sem sucesso, uma pessoa deprimida, depressiva, uma pessoa que se sente impotente diante dos desafios da vida. Por isso que a Bíblia fala, guarde firmemente, não baixe a guarda, guarde firmemente a sua esperança, a sua convicção que Deus vai cuidar de você, que Deus vai guardar você, que Deus sabe o porquê Ele permitiu isso na sua vida. Você é tão crente ao ponto de acreditar que Deus faz tudo com propósito? Você é tão filho de Deus a ponto de acreditar que Deus tem controle sobre essa situação que você está vivendo? Parece lógico, mas na prática a gente não vive assim. A gente vive muitas vezes tormentas desnecessárias, porque a gente prefere abraçar a incredulidade ou do que abraçar a fé. Se você realmente confia que Deus está no controle dessa situação que você está vivendo, você não pode ter medo. Você não pode andar reclamando, murmurando, tentando encontrar lógica. Se você realmente entende que Deus fez isso na sua vida, permitiu, que Deus operou dessa forma, diga sim e amém, que a vontade do Senhor seja feita. Ele sabe o que faz, Ele sabe o que permite e Ele cuida de mim. Não é para me destruir, não é para fazer eu fracassar, não é para fazer eu retroceder, é para eu avançar um propósito que Deus tem. Eu decido viver com esperança, eu decido viver com fé. Amém?